Diz assim a palavra do Senhor: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Até aqui, amém? Ore comigo mais uma vez. Pai, estamos diante da sua poderosa palavra, Senhor. Ensina-nos, ajuda-nos nesta noite a compreender a tua mensagem para cada um de nós. Deus, que nada venha atrapalhar a nossa concentração, a nossa entrega de confiança na sua palavra. Caia por terra toda incredulidade, tudo aquilo que tira de nós, Senhor, a fome de conhecer mais de Ti. Ensina-nos nesta noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Veja, irmãos, aqui nessa história tão poderosa, porque ali corria na cidade de Cafarnaum, diz a palavra, que Jesus estava de volta para sua casa. E essa era a cidade onde Jesus havia ali fixado a sua residência, e depois de suas longas jornadas, visitando ali aldeias e vilas ali da Palestina, era para esse lugar que Jesus voltava para casa, que ele retornava. E diante desse fato, um movimento de fé se iniciava ali, e pessoas de lugares diferentes já começavam a chegar. Chegava os curiosos, chegava ali os doentes, chegava ali grupos, doutores da lei, diz a palavra, escribas, fariseus, vindo de todas as partes ali da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, daquela região, vinham para checar o que Jesus estava pregando, o que Jesus estava ensinando ali. E como era de costume naqueles dias, eles entraram na casa de Jesus, e as portas e janelas ali da casa tinham que ficar abertas, para que todos quanto desejassem, pudessem ouvir a Jesus. Mas, um pouco distante dali, havia um homem limitado, havia um homem doente. Na verdade, a palavra diz que era um homem com uma deficiência, um homem paralítico, um homem privado da sua vida, e muito provavelmente ali, sem esperança de que um dia ele pudesse voltar a andar e a caminhar. Seus familiares ali tinham ouvido então falar de um novo rabi, ouviram de Jesus, que morava ali na cidade de Cafarnaum, um homem, um mestre,
que ensinava. E que dizia alguns que este estava fazendo sinais, maravilhas, estavam fazendo milagres, mas era algo que parecia tão distante ali deles. Mas um pequeno grupo, e olha que interessante aqui, um pequeno grupo de amigos desse homem paralítico estava tremendamente animado pela fé. Se conseguirmos levar esse nosso amigo até Jesus, certamente ele vai ser curado. Preparam então agora uma maca, ou seja, prepararam ali um meio, uma forma, para que ele então pudesse fazer essa viagem até ali Cafarnaum, e começaram então uma jornada de fé. Sabe, irmãos, certamente muitos ali tentaram desanimá-los, aqueles amigos, nessa jornada, nessa missão. É certo que eles diziam ali: gente, não gere esperança no coração desse homem. Outros talvez diziam ali: não adianta, vocês não vão conseguir chegar até Jesus, há muita gente lá se espremendo, as pessoas que moram mais próximo ali já estão lá, e também se nós pegarmos uma maca, como que nós vamos conseguir entrar ali naquela casa cheia de gente? A maca vai ser um estorvo, vocês não vão conseguir. Certamente muitos pensaram assim. Mas essa história, meus irmãos, nos ensina que a fé pode sim fazer a diferença. Entenda isso. A fé pode sim fazer toda a diferença. Porque a fé, ela é capaz de salvar e de transformar vidas. E diante dessa situação contada aqui, nós aprendemos que as necessidades das pessoas precisam nos fazer a ter essa iniciativa de levá-las a Jesus. É o movimento da sua fé. Muitas pessoas têm necessidades, e quantas nós conhecemos ao nosso redor, tão perto de nós, no nosso trabalho, no nosso ciclo de relacionamento. Quantas pessoas estão necessitadas, talvez uma necessidade física, outras talvez espiritual, e que você e eu, nós podemos ajudar a cada uma delas com atos de compaixão e fé. É uma fé contagiante. Você entende isso? Por isso que a sua fé irá contagiar os seus queridos. Veja, o texto diz: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Então esse episódio nos ensina aqui a cada um de nós, irmãos, a aplicar a nossa fé às realidades que envolvem os nossos, os que estão perto de nós, os nossos queridos. Aquelas pessoas que Deus tem colocado uma atenção especial e um cuidado em nosso coração. Eu aprendo, irmão, que para que eu possa contagiar pessoas com nossa fé, é preciso antes de tudo se importar, ou seja, amá-las, cada uma delas, cada uma dessas pessoas. Foi isso que esses 4 amigos fizeram ali. Eles amaram este homem na condição em que ele se encontrava. Não é assim que Jesus fez por nós? Acabamos de celebrar aqui a morte e ressurreição, o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, porque Jesus se importou comigo e com você. Por isso que ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Jesus nos amou. Eles, por causa do seu amor por aquele homem, vendo a necessidade dele, se comprometeram com ele. Sabe, a fé que contagia, ela se compromete com as pessoas. A Bíblia relata vários momentos que Jesus, ele se compromete com as pessoas. Você há de se lembrar, e é uma história tão conhecida do homem pequeno que subiu numa árvore para ver Jesus passar. Quantos conhecem?
o Zaqueu. E Jesus, quando estava passando ali e viu aquele homem, Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu quero ceiar com você na sua casa. Jesus conhecia aquele homem, as suas necessidades, mas Jesus se comprometeu com ele, ao ponto de ir em sua casa, sentar e dar uma atenção. É o comprometimento de amor. Você entende isso? É como um pai e uma mãe que tem seu compromisso com os filhos, não é verdade? Se importar por amor. Sabe, irmãos, nós somos chamados para ser pais e mães de nossa família, amém? Da nossa comunidade igreja, da cidade, também das nações. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 4, a Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Veja, irmãos, aqui a nossa fé judaica cristã, a partir do nosso pai da fé, Abraão, nos torna então descendente da esperança para quem precisa de esperança. Amém, irmãos? Essa é a fé contagiante, a esperança para aqueles que precisam de esperança. Por isso que exercer uma fé que vai fazer a diferença, quer seja em todos os níveis de necessidades, sempre vai pedir um amor comprometedor, que se comprometa com eles, sempre vai exigir isso de nós. E a referência desse amor que se compromete, qual é? É o amor de Deus, não é verdade? Qual o maior amor que existe? É o amor de Deus por nós, pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, de João 3,16. Sabe, irmãos, não é se livrar das pessoas, é cuidar delas. E deixa eu falar um negócio para você, Deus vai colocar pessoas em nossa jornada de fé esse ano, 2024, para você se importar, para você contagiar com a sua fé. Sabe, aqueles homens ali, eles creram por ele, à medida em que os conduzia ali até Jesus, fizeram nascer algo novo em seu coração, que culminou na sua cura. É assim que Deus, irmãos, usa as nossas vidas. Nós cremos e por isso nós vamos nos aproximando cada vez mais de Jesus e aproximar as pessoas a Jesus. E aí, aqueles por si mesmos poderão experimentar o poder transformador, salvador da fé, uma fé que contagia. Sabe, irmão, perceba aqui que Deus tem colocado diante de nós pessoas que Ele ama, e a semelhança do que ocorreu aqui com os amigos daquele homem, Ele tem nos confrontado sim com a realidade delas. Quantas pessoas nós nos deparamos no nosso dia a dia. Isso vai acontecer, meu irmão, de forma constante em 2024. Então, prepare-se para ser um agente de salvação, de esperança. Amém? Se prepare. Ele quer que nós amamos as pessoas, nos comprometamos com elas e que nós vamos sim emprestar a nossa fé. Como? Através do nosso testemunho. Que não seja só de palavras, não é verdade? Mas de ação, de cuidado, de proteção. Esse é o grande desafio da jornada de fé que contagia para nós em 2024. Por isso, irmãos, nesse sentido, nós seremos sentinelas, amém? Somos sentinela. O profeta Isaías, ele vai dizer: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão de noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso, até que Ele estabeleça Jerusalém, e faça dela o louvor da terra.
Jamais descanse de clamar, movido pelo amor aos seus queridos, à sua família, aos seus amigos, pela cidade, até que essa pessoa se torne um motivo de louvor a Deus. Aleluia! Ei, vá até o seu marido, vá até a sua esposa, vá até aos seus amigos, até que ele se torne um motivo de louvor a Deus, porque Deus vai fazer tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida, também na vida das pessoas que você vai encontrar em 2024. Você crê? Comece a orar e se preparar para ser um agente de esperança e contagiar com a sua fé. Quantos querem? Amém? Comece a orar por salvação, comece a orar por arrependimento, para que o poder de Jesus arranque as amarras dos que estão desanimados, da cegueira espiritual. Quem são essas pessoas para você hoje? Quem são? Quem são elas? Também a sua fé irá contagiar diante dos obstáculos da vida. Não podendo levá-la a Jesus, diz a palavra, por causa da multidão, e removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Sabe, essa outra realidade que certamente nossa fé terá de enfrentar para contagiar, é os obstáculos da vida. Quantas vezes, irmãos, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós tivemos a visão de Deus, sentimos até o nosso dever, vimos a nossa fé cada vez mais se florescer, mas infelizmente, por causa das dificuldades, por causa dos impedimentos que surgiram, as pedras que apareceram no caminho, por vezes paramos a nossa caminhada. Sabe, irmãos, eu tenho percebido que chega um momento da nossa jornada cristã, que se nós pararmos, outras pessoas em volta de nós vai parar também. Você percebeu isso já? É uma fé que contagia. E se você parar, outros que estão à sua volta correm o grande risco de parar também. Por isso, irmãos, que a nossa fé traz responsabilidades. Entenda isso. Minha fé traz as responsabilidades que nós temos que manter. Então, que tristeza seria se ali ter que fazer uma maca, ter que carregar aquela maca, junto com aquele homem, ou mesmo até a multidão diante ali de Jesus, tivesse impedido, tanto o paralítico quanto os seus amigos ali. E a grande bênção no final da história, como nós vimos aqui, aquele homem recebendo a cura, uma mudança radical na sua vida não teria acontecido. E ainda bem, irmãos, que não pararam, pessoas de Deus não pararam. Eu e você não vamos parar. Ainda bem que Noé não parou, ainda bem que Moisés não parou, ainda bem que Mateus, Lucas, João não parou, ainda bem que Jesus não desistiu, passou pela cruz, Ele não parou da sua missão. Eu e você não vamos desistir, não vamos parar da nossa missão, da nossa jornada de fé. Esses homens levaram um paralítico, homens de fé. Me ensina, irmãos, a não recuar diante das dificuldades, das multidões, das muralhas. Não vamos recuar, não vamos. Sempre digo aqui que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam em fé. Quantos estão comigo? Nós não somos daquele que para, que retrocede, mas nós somos daqueles que avançam com o poder de Jesus na nossa caminhada. Aleluia! Não pare, meu irmão, diante desse gigante aí.
abrace ele, aliás, enfrente ele, ei, enfrente esse gigante aí, que só você está enfrentando, e Deus sabe que só você está enfrentando esse gigante, mas com Jesus você vai vencer ele. Se fosse para mim, eu não ia suportar, mas se ele está diante de você, você vai vencer. Ele é seu e você vai vencer. Não recue, não fique com medo. Quantos param com medo no coração? Por isso nessa noite, meu irmão, se você está com medo do que está por vir, das ameaças, das afrontas, do sistema que nós vamos enfrentar adiante, nesta nação, seja lá como, seja lá qual for, o que está trazendo, tirando a sua paz nessa noite, colocando medo em seu coração, em nome de Jesus, receba o amor de Deus agora nesse coração, porque o amor de Deus vence e lança fora o medo. Esse é o amor de Deus, esse é a fé que contagia, porque Deus está com você. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: coragem, levante a sua cabeça, não tenha medo, seja forte e corajoso, porque Deus está com você, e você vai receber a sua vitória. Eles tinham uma missão a cumprir ali, aqueles amigos, levá-lo, aquele homem, a Jesus. Por isso que eles estavam cheios de determinação, não retrocederam, mas transcederam pela fé. Quantos vão caminhar assim? Diga para o seu irmão: retroceder jamais, mas avançar com fé. Por isso até que eles procuraram ali, veja só, uma saída criativa. Sim ou não? Como que eles iam entrar ali com aquela multidão, um monte de gente, meu Deus? Então, de forma perseverante, para cumprir a missão, e essa missão, ela ia ser bem sucedida, porque, irmãos, a sua fé te levará por uma transição bem sucedida, em nome de Jesus. Eu quero ser um profeta do Senhor para a sua vida nesta noite. Receba essa palavra: a sua fé te levará para uma transição bem sucedida. Eu declaro uma unção nova de criatividade, como aqueles homens tiveram, estratégias jamais pensadas sobre você, estratégias jamais pensadas será dada a você na sua caminhada de fé, e vai contagiar a outros, em nome de Jesus, saídas criativas. É interessante perceber que sempre essa saída, veja só, meu irmão, que algo poderoso nós aprendemos. Essa saída ela é encontrada quando nós paramos de olhar só para os lados, para as circunstâncias ou para trás, mas nós olhamos para cima. Ei, no telhado que estava a estratégia que ninguém ainda tinha feito para receber um milagre. Que ideia criativa! Sabe, irmãos, é o olhar para cima, é levantar a sua cabeça. Ei, levante a sua cabeça, meu irmão, minha irmã. O salmista diz: eu levanto meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eles subiram ao telhado, eles tiraram as telhas, eles baixaram o amigo ali no melhor lugar que alguém poderia estar, aos pés de Jesus. Será que Deus está falando com alguém aqui nesta noite? Não desista. Olhe para cima. Se for preciso, tire algumas telhas, os empecilhos, mas chegue aos pés de Jesus. Ei, chegue aos pés de Jesus. Ele é a verdadeira resposta que você precisa para a sua jornada de fé. Você crê? Além do telhado, meu irmão, além do telhado está nosso Senhor Jesus Cristo, que opera milagres. Por isso o terceiro tópico aqui nos ensina que a sua fé irá contagiar diante do poder de Jesus.
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Então essa terceira realidade que esse texto nos revela é como Jesus, ele reage diante da nossa fé. A Bíblia me ensina que ele parou ali o seu debate. Jesus não queria conversa. Ei, pare de ouvir conversas fiadas. Porque o mais importante naquele momento era o paralítico colocado aos seus pés. Não eram as conversas que aqueles homens ao redor estavam observando e falando sobre Jesus, se ele podia ou se ele tinha ou não autoridade para fazer milagres. Ele percebeu ali e honrou a fé daqueles homens que baixaram o doente, e por causa disso ajudou o homem paralítico a viver a mesma fé. Por isso que ele disse: filhos, os seus pecados estão perdoados. O que ele estava vivendo de desânimo ali, imagina, irmãos, a história desse homem, quanta barreira, quanta culpa, talvez achando que era por causa do pecado dos seus pais, a baixa estima, o que impediram ele de crer, precisava então ser ali, naquele momento, ser tratado. Por isso que Jesus começa com um coração, irmãos. Jesus aqui começa ali a cura pelo coração. Seus pecados estão perdoados. Deus está dizendo para você: pare de carregar a sua culpa, essa culpa aí. Pare de carregar essa culpa aí. Pare de carregar esse remorso aí, pare. Abra seu coração, deixa Jesus começar a boa obra na sua vida a partir de hoje, a partir do seu pedido de perdão. Deixe Deus nessa noite encontrar morada aí no seu coração. Mas veja que não parou ali, ele disse: toma a tua cama e ande. Veja, o milagre, irmão, começa no coração daquele que crê. Amém? O milagre começa no coração daquele que acredita. Por isso que o coração é o start da nossa caminhada, da nossa jornada de fé para contagiar. O começo da fé é do coração. O começo da fé nasce aqui, do perdão, do arrependimento, da busca por cura, da busca por restauração, da vida com Deus que nós queremos ter. Começa aqui, do coração, é de dentro para fora. Veja, aquela era a hora em que ele deveria experimentar a fé por si só. Até ali, aqueles amigos ajudaram ele com a sua fé contagiante, mas aquele momento ali, aquele paralítico deveria experimentar a fé por si só. Ele tinha que tentar se levantar diante da palavra que Jesus declarava ali sobre a vida dele. Irmãos, Deus nos ensina que tem decisões que serão exclusivamente suas, amém? Nós vamos caminhar com pessoas de fé, ainda bem, amém? Eu quero caminhar junto com você, meu irmão, porque você é um homem de fé, uma mulher de fé. Mas tem decisões que são exclusivamente suas. E a graça a Deus, aqui, a graça, apoiado por todo esse cenário aqui, aquele homem tentou, e até mesmo que a sua fé fosse tão pequena, tão insignificante, Jesus o encontrava onde ele estava ali, aos seus pés. Eu posso imaginar, você pode imaginar a cena daquele homem
que a partir do momento que ele creu, ele começa então a ver algo diferente acontecendo, os braços virando, tentando se apoiar. Imagina, alguma coisa estranha estava acontecendo, parece que ele estava sentindo um pouco de dor, mas ainda bem que estava vindo aquela dor, porque ele era um paralítico, não sentia nada nas suas pernas, mas agora a dor para firmar os seus passos, e se levantar, e se alegrar, e chorar de alegria, os gritos ali, as lágrimas, diante da cura. Veja, nesse momento o poder de Deus é manifestado nele, e nos corações também das outras pessoas que estavam ali. Que coisa tremenda, porque quando Deus faz alguma coisa na sua vida, ela vai contagiar a outros, amém? E Ele fará coisas extraordinárias na sua vida, meu irmão, que vai contagiar as outros. Jesus sempre honra esse tipo de fé. Quem acredita vê, irmãos, a glória de Deus sendo manifestada em lugares improváveis, em pessoas improváveis. Você conhece o poder da fé? Você já experimentou esse poder em sua vida? Hoje o Senhor quer ajudá-lo a experimentar o poder da fé. Você talvez seja esse paralítico que precisa ouvir: teus pecados estão perdoados, toma a tua cama, levanta e anda. E você viu também aqui nessa situação desses amigos, né? A quem o Senhor quer que você abençoe com a sua fé? A quem? Por último aqui, a sua fé irá contagiar diante dos que não têm fé. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, diz a palavra, porque esse homem falava assim: está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Veja aqui nós encontramos esse climão, né? A maior tensão e contraste diante da cena ali, da cura daquele homem, o que Jesus estava fazendo ali. Os escribas, os fariseus, eles aproximavam-se de Jesus para discutir a fé, para discutir o que Jesus estava ensinando ali. Eles eram aqueles que estavam com certeza ocupando os melhores lugares daquela casa, tão próximos de Jesus. Por isso que estava lotado do lado de dentro, do lado de fora da casa. Mas apesar de estar diante daquele que poderia abençoá-los, aqueles homens só tinham olhos e corações para criticar, discutir. Por isso que Jesus, ele fala assim: eu percebi isso, que tem pessoas aqui que não estão acreditando, estão duvidando. A palavra diz que eles duvidavam em seus corações. Conhece pessoas assim? Que estão tão próximas da palavra de Deus, que amam tanto as coisas de Deus, mas ficam questionando, buscando respostas. Eram os doutores ali da religião daquele tempo, mas eles não entendiam nada de fé. Podiam entender de tudo ali das escrituras, das leis, mas eles não entendiam nada de fé. Deixa eu dizer um negócio aqui para você, meu irmão. Jesus, ele não rejeita as dúvidas ligadas à fé. Sabe, tenha dúvidas para alcançar uma resposta, mas não para eliminar as possibilidades. Guarde isso. Porque tem vezes que nós não entendemos mesmo algumas coisas, não é verdade? Mas sabe, Jesus, ele não rejeita essas dúvidas que está ainda ligada à fé. Não foi assim com Tomé? Não foi assim com Tomé? Tomé queria ver Jesus ressurreto. Tomé, ele precisava tocar. Ele precisou tocar nas mãos furadas de Jesus depois de ressurreto. Mas Tomé, irmãos, ele estava lá.
Ele não estava acreditando na verdade de tudo que estava acontecendo, mas ele estava buscando a verdade, ele estava lá. As dúvidas de Tomé tinham um propósito, ele queria conhecer a verdade. Tomé não era o cara que ficava idolatrando os seus questionamentos. Sabe que tem gente assim? Idolatra os seus questionamentos. Tomé lutou com uma perspectiva pessimista dentro dele, mas porém, Tomé era um homem leal, era um homem honesto. Sabe, esses 4 homens traziam um paralítico, não para discutir se Jesus seria ou não a salvação para ele, não, mas para exercitar a fé que poderia transformar a vida daquele homem. Sabe, irmãos, este é o tipo de fé que faz com que Jesus pare tudo e derrame o seu poder. Sabe, irmãos, Jesus vai parar diante da sua busca de fé e vai dar atenção àquilo que você precisa. Você crê? Não foi assim quando Jesus estava indo para curar a menina que estava doente e depois acabou falecendo? Não é verdade? Estava num caminho ali para curar aquela menina que era filha de um dos dirigentes da sinagoga. Jesus estava indo, mas no caminho ele parou para dar atenção a uma mulher que estava doente há 12 anos com fluxo de sangue. Por causa da fé, ele parou e deu atenção. Quando a mulher tocou em suas vestes, com fé, Jesus parou e fez o milagre na vida dele. É assim que Deus vai fazendo na nossa vida, na nossa caminhada, irmãos. Veja, quando Jesus começou a abençoar o doente, eles ainda estavam achando defeito até na maneira como Jesus ensinava. Jesus estava fazendo, eles estavam vendo, mas estava achando defeito no que Jesus estava pregando, perdoar pecados. Jesus preferiu então não discutir, mas usar uma atitude prática dos amigos ali, e curou o doente. Jesus sabia que existia ali corações opositores ao milagre, e por isso que aqueles opositores estavam doidinhos para matar Jesus. Mas como não tinha resposta para o argumento do poder usado por Jesus ali, contra fatos não há argumentos, não é verdade? Você pode nem acreditar, mas Deus vai fazer, e Ele vai continuar fazendo o milagre. Eles saíram dali, aqueles homens que estavam em seu coração duvidando, saíram dali cheios de admiração do que Jesus fez. Disseram: o que está acontecendo aqui? O que aconteceu aqui? Eu tenho visto, irmão, muitos que até têm sido tão sinceros no seu interesse pela fé, mas ainda não se renderam, nunca se entregaram ao autor da nossa fé, que é Jesus Cristo. E eu acredito que seja hoje que você precisa parar de questionar, de indagar e de buscar a resposta. Tão somente creia no poder de Jesus. Irmãos, eu quero ser aquele que toma a cama e anda, ou um daqueles que descem a maca pelo telhado. Eu quero colocar os céus dentro das pessoas, contagiá-las com minha fé. Eu quero muito. Você quer? Você quer? Que Deus, irmãos, está à procura de homens e mulheres de fé, que sejam capazes de causar mesmo, que sejam capazes de provocar o milagre. É assim que as coisas acontecem. Somos nós que com nossa fé vamos provocar um milagre na vida das pessoas, amém? Eu tenho uma palavra profética para você nesta noite. Deus vai te conduzir a diagnosticar as raízes dos problemas,
e trazer ferramentas certas para as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Para as pessoas da sua casa, para os seus amigos, para ambientes de decisões, Deus vai colocar dentro de você soluções divinas, criatividades do céu, que vai te possibilitar, então, a executar uma obra que satisfaça o coração de Deus. Deus vai te usar poderosamente. A sua fé vai contagiar, sarando a alma, renovando o entendimento, transformando o caráter, liberando dons, destrancando chamados. Irmãos, é o seu trabalho, é o meu trabalho, é a nossa fé. A palavra de Deus diz, e eu quero encerrar essa mensagem com esse texto, porque ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Aleluia! Você recebe essa palavra, meu irmão? Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, diz a palavra do Senhor em outra versão. A chave aqui é saber confrontar esses tempos penosos com o penoso trabalho de Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração nesta noite? Fique de pé, por gentileza. Não se disperse, por gentileza, não saia. O culto ainda não terminou. Aguenta mais um pouco, mas se concentra agora. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça. Hoje você vai sair daqui, meu irmão, encorajado pelo poder de Deus. Hoje você vai prosseguir e avançar em fé. Uma fé que vai contagiar a muitos. A muitos. Sinto que tem pessoas aqui que precisam tomar decisões. E essa decisão é você. Essa é exclusivamente sua decisão. Talvez você tenha chegado até aqui com pessoas que têm fé, que caminham em fé e tem contagiado você, tem feito você buscar. Mas nessa noite você precisa tomar uma decisão exclusivamente sua. É entregar a sua vida para Jesus nessa noite. E eu quero orar. Você vai me acompanhar nessa oração. E você vai entregar a sua vida a Jesus nessa noite. E você vai começar um 2024 numa jornada de fé extraordinária. Mas você precisa decidir hoje. Então ore comigo. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Toma conta da minha vida. Eu quero fazer parte dessa jornada de fé para sempre. Amém. Amém. Tem alguém nessa noite que fez essa decisão de entregar sua vida para Jesus pela primeira vez? Só faz assim com a sua mão, só para mim te ver daqui. Tem alguém? Só levante e abaixe. Deus abençoe a sua decisão. Hoje, Deus escreve o seu nome no livro da vida. Hoje você recebe a herança do Senhor, que é uma herança eterna. É a melhor decisão que um homem ou uma mulher pode fazer. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? É exclusivamente sua. É você que precisa decidir. Você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Só faça assim para mim te ver. Levante bem alto, que às vezes eu não consigo. Amém, jovem. Amém. Parabéns por sua decisão. Parabéns. Continue nessa jornada com Jesus agora. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Quer? Levante a sua mão. Não resista ao chamado de Cristo para a sua vida. Oi, minha jovenzinha,
vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aleluia. Jesus te recebe, minha filha, tão jovem, mas tão corajosa, a tomar uma decisão que vai mudar tudo na sua história. A sua história será linda e maravilhosa. Tem mais alguém que entrega a sua vida para Jesus nessa noite? Mas eu sinto no meu espírito que tem pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, e hoje Jesus está dizendo para você: volta, meu filho, eu te recebo com meus braços abertos, e eu faço uma nova aliança contigo de reconciliação. Tem alguém que quer tomar essa decisão nessa noite de reconciliar com Cristo e voltar a caminhar com Jesus? Tem alguém que quer tomar? Amém, amém. Deus está trocando as suas vestes nessa noite, uma nova aliança, uma roupa nova. Há um banquete, há uma festa no céu para você que está voltando para os braços do Pai. Há um caminho maravilhoso para você recomeçar com Deus. Tem mais alguém que quer reconciliar com Cristo nesta noite? Tem alguém aqui que quer tomar uma atitude de fé, dar mais um passo de fé e passar pelo batismo esse ano 2024? Tem alguém que nesta noite decide batizar? Amém, parabéns por a sua decisão. Você vai proferir a sua fé, você vai declarar publicamente a sua fé, você vai nascer de novo, uma vida nova. Parabéns. Provavelmente lá para março nós vamos realizar batismo, mas você pode deixar seu nome ali no balcão de informações, as pessoas vão procurar você. Tem mais alguém que você decide batizar no próximo batismo? Tem alguém que quer tomar a decisão e passar pelas águas de batismo? Levante a sua mão. Vamos orar e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, por esse momento tão especial. Muito obrigado, meu irmão, porque você ficou até aqui. Nós vamos cantar e vamos encerrar o culto depois do louvor, mas que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Aleluia.